Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Todo mundo abriu? Está entre Gênesis e Apocalipse. Eu não falei isso. Eu queria falar também um dia, né? Gênesis e Apocalipse. A palavra fala o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Aí uma criança chegou e falou: vamos falar sobre ética cristã. Para falar de ética cristã, você tem que primeiro entender o que é ética. A palavra ética provém do grego ethos, que significa moldar suas condutas ou costumes. Isso é ética. E quando você fala em ética cristã, você acrescenta o cristã à palavra ética. Na verdade, significa que as suas condutas precisam ser moldadas segundo os mandamentos de Cristo, segundo a vontade de Cristo. Isso é ética cristã. Você pode falar de ética no trabalho, ética na família, mas quando se fala em ética cristã, não tem como desvirtuar, não tem como tirar o foco da palavra de Deus. Ética cristã só pode ser falada à luz da palavra de Deus. Amém? Amém. Eu vou falar com os irmãos aqui 6 características ou 6 situações relacionadas à ética. Algumas boas, ética cristã. Algumas boas, algumas ruins. A primeira é a desonestidade. Desonestidade, teoricamente não é crime. Pode ser uma contravenção penal, coisa do tipo, mas crime não é. Você mentir, você vir falar mentira e enganar o irmão, a princípio isso para a lei não é crime. Mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Lá em Lucas 19:8, quando trata da história de Zaqueu, o que Zaqueu diz? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmão, como você quer cobrar a melhora da sociedade se você não melhora você mesmo? Enquanto nós não devolvermos aquele troco a mais que a gente recebeu, enquanto você continuar furando fila, enquanto você continuar fazendo coisas pequenininhas e coisas erradas, que para o mundo é normal, a nossa sociedade não vai mudar. E como você é a luz do mundo, você precisa ser diferente do que esse mundo é. E ser diferente do que esse mundo é fazer aquilo que Cristo quer que você faça. E não tem como você fazer aquilo que Cristo quer que você faça, não obedecendo a palavra de Deus. Devolver um troco de 10 centavos. Ah, irmão, mas 10 centavos é muito pouquinho, o cara já está rico. É o atacadão. O atacadão já tem dia demais. Irmão, não é seu. Não é seu. Ah, mas ninguém está vendo, Deus está vendo. Você não precisa de que ninguém fique te vigiando. Deus está vendo. Deus está em todos os lugares. Mude e molde as suas condutas segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Andar com Cristo seja uma mudança de conduta. A palavra fala que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não posso ter e continuar com as condutas do velho homem. As condutas do velho homem ficaram lá para trás. E se a partir de agora eu decido andar com Cristo, a partir de um arrependimento, eu decido mudar a minha conduta e o rumo da minha história. E eu só mudo o rumo da minha história mudando e acabando com as coisas erradas que eu fazia. Glória a Deus, aleluia. Não, isso é muito sério. Tem um negócio que leva o cristão para um buraco que é o tal, não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver não, isso é besteira. Não tem nada a ver. Olhe na palavra de Deus se não tem nada a ver. Busque na palavra do Senhor. Segunda situação, segunda questão relacionada à ética, a tal da maledicência. Lá em Colossenses 3:8 a palavra diz: agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena no vosso falar. Maledicência, irmão, é falar mal. Maledicência é fofoca. Maledicência é pegar o pecado do outro e colocar para todo mundo ver. E as igrejas estão cheias de maledicência. Ah, não, mas na igreja todo mundo é santo. Eu não, irmão. A igreja está precisando de muita gente ser liberta, de muita gente colocar
precisando de muita gente se entregar verdadeiramente aos pés de Cristo. Se entregou, mas saiu. Está na hora de voltar. Amém? A boca fala do que está cheio o coração. Querido, se a sua boca só sai coisa ruim, é porque dentro de você só tem sujeira. Quer saber se seu coração está limpo? Comece a observar aquilo que sai da sua boca. O irmão só fala mal dos outros. Misericórdia, em nome de Jesus está repreendido. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. A sua língua tem poder para a vida e tem poder para a morte. Isso é muito sério. A sua língua abençoa e a sua língua amaldiçoa. Como você está querendo usar a sua língua? Quem guarda a língua, guarda a sua alma das angústias. Está em Provérbios 21, 23. Meu irmão, se você passa o dia todinho falando mal dos outros, como você acha que vai estar a sua alma no final do dia? Você só fala de coisa ruim, você só vê o pecado no outro, entendeu? Você só vê maldade. Irmão, quando você aponta para o outro, você tem um dedo apontando para ele, quantos apontando para você? 3. Antes de apontar o dedo para o outro, olha os 3 apontando para você. Olha os 3 apontando para você. Veja primeiro o seu erro. A palavra fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Ame mais o teu irmão. Coloque sua língua, segure, repreende a sua língua, fecha a boca. A boca fechada você não vai falar, irmão. Então eu quero falar do outro. Segura e não fala. Amém? Amém. Pelas palavras sereis condenado ou justificado. Mateus 12, 36, 37 a palavra diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferir nos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. A palavra de Deus está dizendo que aquilo que tu fala vai te levar para uma bênção ou para uma condenação. Você vai ser justificado, você vai ser condenado. Isso depende daquilo que sai da sua boca, porque o que sai da boca gera vida. A palavra fala lá em Hebreus 3:1 que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra tem muito poder. Deus criou todas as coisas pela palavra e sustenta todas as coisas pela palavra. Você acha que com a imagem e semelhança de Deus a sua palavra não tem poder nenhum? Você acha mesmo? Pense. Por vezes tenta-se dar a fofoca mais espiritual, contando certas coisas para que se olhe mais especificamente. Eu já vi um irmão chegar para o outro e dizer assim: irmão, vamos orar aqui mais especificamente. Você sabia que o outro irmão é adulterou? Ele coloca a oração e a aura espiritual para, na verdade, fofocar. Ah, querido, o outro ele fez isso, vamos orar. Ele não quer orar, ele quer contar o pecado do outro. Que é isso, irmão? Que história é essa? Que conversa é essa? Você está querendo enganar Deus? A palavra fala que de Deus não se zomba. Vamos parar de viver o cristianismo de fachada e viver o cristianismo do coração. Nossa, meu irmão, vem cá. Estou sabendo ali que o irmão deu dízimo esse mês. Vamos orar por ele. Você não está nem querendo orar, você quer fofocar. Segura a língua. Guarda a língua dentro da boca, amém? Amém. Certa feita um casal, recém-casado, uma mulher olhava para a janela dela e via o vizinho. E ela dizia o seguinte: ela via a vizinha estendendo um lençol. Irmão, 10 para as 10, não se preocupe não, que daqui para meia-noite eu termino. Em nome de Jesus. Ela viu a janela do vizinho, olhou e viu a vizinha estendendo um lençol. E ela disse: nossa, como essa mulher lava roupa mal. Essa mulher lava roupa, olha o lençol dela como é amarelo. Ou então o sabão dela não presta. Acho que eu vou lá dar uma aula para essa mulher, porque ela lava roupa muito mal. Todo dia a mulher detonava o lençol da outra, rapaz. Todo dia de manhã ela olhava pela janela do quarto e via lá a vizinha estendendo o lençol. E aí o que acontece? Certo dia ela olha pela janela e o marido dela foi se enchendo daquilo, se contaminando por aquela coisa ruim. Que a mulher, quando dá para falar também, meu amigo, misericórdia. E ela falando, e o marido se enchendo. Certo dia ela olha. Você não, né, Emília? Caso Emília Cavalcante fala muito. Então,
Ele foi se enchendo, ela certo dia olha pela janela e diz: oh, o lençol dela está bem limpinho, até que enfim. Será que ela mudou o sabão ou alguém foi lá e ensinou ela a lavar roupa? Porque eu não fui. Aí o marido dela diz, olha para ela e diz: amor, eu lavei a janela. Eu lavei a janela da nossa casa. Eu lavei a janela. Irmão, tem muita gente precisando lavar a janela do coração. Se aquilo que está saindo da sua boca é só sujeira, é porque dentro de você tem sujeira. Então pega essa palavra de Deus que é comparada à água e lava o seu coração para que da sua boca saia coisas que glorifiquem ao Senhor. Para de olhar só o defeito dos outros, para de apontar o defeito dos outros. Começa a colocar o joelho no chão só entre você e Deus e orar para aquela pessoa, porque é só isso que você pode fazer, irmão. Ninguém muda ninguém. Não se iluda. Marido, você não muda sua mulher. Mulher, você não muda o seu marido. Só o que muda é Jesus Cristo de Nazaré. E para ele mudar, é joelho no chão, é jejum, é oração, é entrega, é santificação, é companhia, é comunhão com Cristo. Amém? Terceiro ponto relacionado à ética. E aqui a gente vai ver um ponto bom. Falando de duas coisas mais ruins, mais chatas. Vamos falar da primeira parte boa: o casamento. O casamento é plano de Deus. Amém. Jovem, se você não casou, eu sou jovem também. Ninguém disse que eu tenho 80 anos. Não, brincadeira. Eu sou jovem também. Se você, jovem, não casou, não fique ouvindo o que o mundo fala. Ah, casamento é favor. Casamento você vai ser mandado pela mulher. Você sabe qual é o maior motivo de briga no casamento, antes do casamento? É o regime de comunhão. Eu vou casar com união parcial de bens, comunhão parcial de bens, comunhão universal, separação de bens. Só que ninguém sabe, ninguém pensa que o regime de comunhão só é usado quando se separa. Se você está casado, querido, o regime de comunhão pouco importa. Mas se briga tanto antes de casar, olhando para o regime de comunhão, é porque já se está casando pensando em quando se separar, como que vai ser. Isso é meu, isso é teu. Se não se pensasse no casamento como algo que pode se dissolver no futuro, o regime de comunhão era o mínimo. O mínimo. Você nem pensava nisso. Eu, quando eu casei, só tinha um violão. Nem um ventilador eu tinha, irmão. Meu carro era o meu guarda-roupa. Tinha mais roupa do que lá em casa. Essa bichinha mesmo fez eu melhorar. Olha como é que eu estou tão bonitinho hoje. Casamento é algo sagrado para Deus. Casamento é algo tão sagrado para Deus que a igreja é comparada à noiva de Cristo. A igreja é chamada de noiva de Jesus Cristo, do Cordeiro. Se há comparação entre Cristo e a noiva e a sua igreja com uma relação matrimonial, é porque o matrimônio é algo vindo diretamente do coração de Deus. Diretamente do coração de Deus. Você quer ter a sua comunhão, a sua união abençoada pelo Senhor? Case. Case mesmo. Case, porque você vai ver a diferença. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Amém? A palavra fala lá em Hebreus 13:4 que o leito deve ser sem mácula. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O leito deve ser sem mácula. A partir disso, essa questão do casamento, que a gente fala, o casamento é bom, tem que casar. Mas e se eu não casar? O que eu vou fazer ou acabar fazendo se eu deixar o casamento de lado? Irmão, eu vou falar de algumas coisas aqui que alguns pastores não gostam muito de falar, não. Mas eu vou falar porque está na palavra de Deus. Eu tenho que seguir o que está na palavra de Deus. E tem muito jovem que precisam ouvir isso. Muito jovem precisando ouvir isso. Na verdade, eu não ouvi ninguém falando isso em culto. Tomara que eu não seja excomunhado na próxima segunda-feira, né? Mas vamos lá. O primeiro ponto que eu quero
mensagem sobre masturbação. Nossa, irmão, escandalizou todo mundo. Irmãos, isso acontece dentro das igrejas. Você acha que não? Só que ninguém fala. Todo mundo finge que não vê. Ah, não vou falar disso não, que negócio feio. Feio é pecar. Feio é continuar pecando e ninguém falar que você está errando. Isso é feio. Bonito é reconhecer o erro, reconhecer o pecado e começar a agir conforme a palavra de Deus. Isso é o bonito, e é isso que Cristo quer. Os primeiros registros desse ato, ou seja, da masturbação, remontam à antiguidade egípcia, onde um deus pagão chamado Atum criava outros deuses a partir da masturbação. Olha a origem. Lá no Egito, deuses pagãos, atos obscenos, sexualidade, lascívia. Essa é a origem. Começa na mente, pelo desejo. Só que a palavra fala lá em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Querido, o adultério começa na mente, começa no desejo, começa você olhar para a mulher do outro e fantasiar. Você já adulterou. Cristo disse que o pecado começa aqui, ó. Aqui. A masturbação gera lascívia e luxúria. Lascívia é o desejo sexual intenso e a luxúria é a gratificação dos sentidos e indulgência para com o apetite. Gálatas 5,19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, e aí vai. Querido, o sexo foi criado por Deus. Ou você acha que quando Deus estava fazendo Adão e Eva, ele chegou: não, esse pedaço aqui Satanás não faz, que isso aqui eu estou até com vergonha de olhar. Não é isso. O sexo foi criado por Deus, mas foi criado para ser praticado dentro do casamento, dentro do plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Tudo que está fora do plano de Deus não está de acordo com a vontade de Deus. Por isso que o casamento é importante. Porque o casamento coloca as tuas condutas e os teus desejos em um patamar santificado. Ah, mas é só um ritual. Não é, meu irmão. Casamento é uma aliança. Uma aliança chancelada pelo Criador do mundo. Você acha que é pouca coisa? Não desvirtua o plano do Senhor. Foi isso que Satanás tentou fazer. Ah, mas eu quero fazer como eu quero. O mal do homem é que ele quer criar um Deus que se molde às suas intenções e à sua vontade. Só que Deus é Deus. Ele não precisa que você goste dele. Ele está ali para te receber. Receba. Receba o Senhor. O quinto ponto que eu quero falar é fornicação. Fornicação. O que é fornicação? Fornicação é a prática sexual antes do casamento. Não está nos planos de Deus. Não está. Não se muda. Ah, mas ninguém está vendo. Deus está vendo. E Ele vai cobrar. Cobre. Todo pecado tem uma consequência. Amém? A palavra fala, eu disse que tudo começa na mente. A palavra fala lá em 2 Coríntios 10, capítulo 5, a segunda parte, diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Comece a colocar a sua mente e as coisas que estão dentro da sua cabeça à vontade de Deus. Irmão, abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Vamos começar a mexer na Bíblia, né? Para ver se o irmão dá uma sacolejada aí na cadeira. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses está depois de Efésios. A palavra fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Comece a pensar nas coisas de Deus. Comece a ocupar a sua mente com as coisas de Deus. Comece a ocupar a sua cabeça com as coisas que vão te edificar. Querido, mente parada é a oficina do diabo. Esse é o ditado mais perfeito que existe. Internet, cuidado, 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 irmão. Pornografia
pornografia está solta. Ah, mas eu vou olhar só uma fotinha, depois que você entra, acabou. Sai mais nada. A palavra diz que Deus, antes da tentação, Ele te dá o escape. Só que é antes, queridos, antes de você entrar. No momento que está vindo a tentação, Deus te dá o escape. Mas depois que você entra, tchau. Vamos dizer lá em Pernambuco, tchau pulou, né? Tchau pulou. Cuidado, não brinque com as coisas sagradas. Isso não é brincadeira. Não brinque com as coisas de Deus. Deus não é carrasco, mas Ele não é bobo. Não é bobo. Deus é justo. Bem? A palavra fala lá em Romanos, capítulo 6, no versículo 3 e 4, diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, estou lendo 4, né? 3 e 4, ou, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ande em novidade de vida. Andar em novidade de vida é esquecer os erros e começar a acertar. É isso. Bem? Sexta, está acabando, para terminar. Sexta, a ética do amor. Ah, mas você está falando de ética cristã. Como eu vou falar, irmão, de ética cristã sem falar de amor? Se Cristo diz que os mandamentos é amar a Deus e amar o próximo, eu não tenho como falar em cristianismo sem falar em amor. Não há como. 1 Coríntios 13:5, o amor não se conduz inconvenientemente. Você já viu aquele negócio chamado barraco, que algumas pessoas gostam de fazer? Tem gente que gosta de dar barraco. Ah, mas você está olhando para ela. É o barraco. O amor e quem ama não se comporta inconvenientemente. O amor não se porta inconvenientemente. Ele não envergonha o outro. Não envergonha. Está na palavra, 1 Coríntios capítulo 13, verso 5. O amor não procura seus próprios interesses. Irmão, você que está noivo, tem alguém noivo aqui? Olha, a pergunta vai para os senhores. Você está casando ou querendo casar para ser feliz? Então está certo. Se estiver casando para ser feliz, está errado. Como assim? Isso é uma heresia, né? É não, querido. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o seu cônjuge feliz. E ele casa para te fazer feliz. Esse é o sentido do amor. O amor não procura seus próprios interesses. O amor procura o interesse do outro. O amor não se ressente do mal. Está no verso 5 ainda. O amor é perdoador. Ah, mas eu amo meu filho. Mas ele me fez uma mágoa que estava doendo até aqui hoje. Querido, se você ama, você perdoa. Quem lembra da parábola do filho pródigo? Quem lembra? O que foi que o pai fez? Perdoou, recebeu, acolheu. O que Deus faz quando você se arrepende? Ele te perdoa. Por quê? Porque Ele te ama. E a palavra diz que nada vai te separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a vida, nem a morte, nem o principado, nem a potestade, nem as criaturas deste mundo. Nada tem o poder de te separar do amor de Deus. Aleluia. E como Ele te ama, Ele te perdoa. E se Ele te perdoa, você, por te amar, você tem que seguir o exemplo de Deus e perdoar aquelas pessoas. Amém, Jesus. Aleluia. O amor busca a verdade, está no verso 6. Querido, Deus não se apraz com mentira. Mentira é um negócio que leva o cristão para o buraco. Não, mas é só uma mentirinha. Querido, quando você vende, você está ou querendo vendendo uma imagem
você não é, ou você está enganando outra pessoa. Então, Deus é enganador? Quem é o enganador? O enganador é Satanás. E você, creio eu, em nome de Jesus, você não quer ser seguidor de Satanás. Então pare de fazer as coisas de Satanás. Esqueça a mentira, viva a verdade. A palavra fala em 1 Pedro 4,8 que o amor cobre uma multidão de pecados. A palavra fala, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor não permite que o pecado do seu irmão vire fofoca. Já viu aquela história de que o pai sempre passa a mão na cabeça do filho? Embora não seja correto, mas por que ele faz isso? Porque ele ama. Não estou dizendo para você passar a mão na cabeça do seu irmão, não. Estou dizendo para você não pegar o pecado do seu irmão e colocar aqui no projetor da igreja para todo mundo ver. É isso que eu estou dizendo. Não espalhe coisa ruim, que não sai da sua boca algo ruim. O mundo não querá que Deus ame os pecadores enquanto não vê o seu amor operando na vida de seus filhos. Tem uma história de uma obreira dos Estados Unidos, para a gente finalizar, que ela, no início do culto, estava muito frio, e tinha uma senhora deitada na porta da igreja. E ela chegou para essa senhora e disse assim, vamos entrar, Deus te ama. E a senhora olhou para ela e disse, não vou entrar. E ela olhou para a senhora, tomada pelo Espírito Santo, deu um beijo nela, um abraço, pegou ela nos braços, vamos entrar, e a mulher entrou chorando. O que é isso, querido? Ela viu o amor de Deus naquela mulher, naquela obreira. Quem estava lá no chão, que recebeu um beijo, um abraço, estava vendo e recebendo um beijo, um abraço do próprio Senhor. Cristo não só pregou o amor, ele viveu o amor. Na hora que ele se colocou naquela cruz, para pregar junto com ele todas as suas dificuldades, ele estava dizendo, eu te amo tanto que eu estou morrendo para te salvar. É isso. Se você ama, se você diz que ama, se você diz que é como Cristo, que quer ser como Cristo, viva o amor. Não só fale, não. Viva. Viva. Um testemunho sem palavras. É aquele testemunho de conduta. Você não precisa nem falar. Sua conduta contamina no bom sentido aqueles que estão ao teu redor. Com tua paz. Quem aqui, irmão, já foi chamado por alguém do mundo e disse, olha, ora por mim. Chega aqui e tudo. Por que isso acontece, querido? Porque aquela pessoa veio em você comunhão com Deus. Por que o crente não pode fazer nada errado? Porque o crente é tomado como exemplo. Isso é bom, querido. Quem quer ver você fazendo coisa errada, não fala não, tem que falar mesmo. Porque você é exemplo. Então, como exemplo e como luz do mundo, como o Mário falou, você é a luz do mundo e luz serve para iluminar. Não se coloca a luz embaixo da cama. A luz fica ali para todo mundo ver. Por quê? Porque a finalidade da luz é iluminar. E se a tua finalidade é iluminar, comece a iluminar aqueles que te cercam. Em nome de Jesus. Amém? Querido, isso tudo que eu falei, você pode pensar assim, mas ser crente é muito difícil. Ser crente é muito complicado. São muitas ordenanças. É muita regra. Ser evangélico é muita regra. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu te digo, querido, ser crente e ser evangélico é a coisa mais gostosa do mundo. Sabe por quê? Porque você tem um relacionamento com Deus. Amém. Você não só ouviu falar de Deus, não. Você viu Deus. E não tem coisa nem prazer maior no mundo do que ter uma comunhão com Cristo. Amém. Prazer da carne nenhum. Droga, álcool, prostituição, nada se compara a contemplar o rosto de Jesus. E eu te falo o seguinte, para finalizar a mensagem de hoje. Você não faz esse monte de coisa errada porque você é exatamente o contrário. Por quê? Porque se eu falar, eu faço o que eu quero, por isso que eu sou livre. Isso não é liberdade, querido. Isso todo mundo faz. Na verdade, você está sendo
subjugado por um sistema que diz que aquilo é certo e que aquilo é errado. Ser livre é saber decidir que eu não quero fazer aquilo, porque eu sou livre e eu não quero fazer aquilo que desagrada o meu Deus. Isso é ser verdadeiramente livre. Fazer o que todo mundo faz não é ser livre, é ser